Olá, meus queridos alunos, meus amigos. Nessa videoaula de hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, que é a Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana tem vários aspectos aí importantes. Dentro dos antecedentes, nós vamos mostrar, primeiramente, é importante chamar a atenção de que a Revolução Cubana está contextualizada dentro do período da Guerra Fria. É uma revolução de caráter popular e social. Ela não é inicialmente uma revolução socialista, nem mesmo comunista. Fidel Castro, Raul Castro e todos aqueles engajados na luta e na revolução tiveram muito mais uma pauta nacionalista de retomar propriamente o poder de Cuba, tirar Cuba das mãos dos Estados Unidos, né, da influência dos Estados Unidos. Portanto, não é propriamente uma pauta socialista, não faz parte desse conglomerado de revoluções que busca propriamente implantar o socialismo, o comunismo. Aliás, o Fidel nem era socialista, ele nem tinha o hábito, né, da leitura ou da vivência marxista, né? Ele vai adquirir isso depois na convivência, a partir do momento que ele encontra com Che Guevara no México, é que ele passa a ter propriamente uma relação mais próxima com a doutrina marxista, mas antes disso não. Então, Cuba e Porto Rico, né, até 1898 eram ainda as colônias espanholas. Em guerra, então, contra os Estados Unidos, a Espanha acabou sendo derrotada, entregou as duas últimas colônias, né? A Cuba foi a última, né, o último país a se desgarrar da Espanha. Então, a Espanha derrotada, permaneceu, Porto Rico ainda permaneceu como um distrito, né, dos Estados Unidos, e Cuba se tornou independente. Mas aqui é importante que mais ali adiante nós vamos falar da política do Big Stick, né? Da política do porrete, que daqui a pouco a gente detalha ali um pouquinho. Então, na verdade, se tornou independente, mas era uma área, né, protegida sobre a, a dependência ou diretamente sob um controle ali, né, dos Estados Unidos. Então, em 1959, Cuba vivia aí uma forte influência dos Estados Unidos, as indústrias de açúcar, muitos hotéis eram dominados, né, boa parte deles por empresários norte-americanos. Os historiadores principais, né, Fernando Ayerdi, Fernando Moraes, que são os grandes autores da história de Cuba, eles vão falar, inclusive, da ação de gangster americano que construíam hotéis, casas de luxo, mansão. Eles retratam nas suas principais obras que Cuba, pela proximidade no mar, era 100 km, 130 quilômetros de Miami, e, portanto, Cuba se tornou-se um forte balneário, né, dos americanos, dos ricos, dos gangsters, que usavam de Cuba, de fato, para ganhar dinheiro, para exploração econômica, exploração sexual, inclusive venda de drogas, né, comércio de drogas. Muitos hotéis aí eram denominados, então, eram dominados por esses grandes empresários americanos. A política, então, na ilha era totalmente influenciada pelos Estados Unidos, que encolhiam, né, os seus presidentes, os presidentes cubanos, devido à emenda, né, Platt, que daqui a pouco a gente detalha, que criou o mecanismo ali para que os Estados Unidos pudessem intervir em Cuba todas as vezes dentro da emenda Platt. É importante já a gente antecipar, né? O governo americano, ele garantiu que todas as vezes que ele, Estados Unidos, percebesse que tivesse alguém que ameaçando Cuba, que ele entraria, que ele protegeria Cuba. E também autorizou o comércio de áreas de minas de carvão, o aluguel dessas áreas de minas de carvão, né, o porto de Guantánamo, o domínio, né, a partir de 1903, os Estados Unidos montam uma base militar em Guantánamo, que é até hoje um dos grandes temas que estão ali travados na garganta dos cubanos, né? Então monta essa base, essa mesma base de Guantánamo é aquela que várias vezes já foi alvo de documentários, de vídeos que vazaram através de celulares de soldados, mostrando como que os prisioneiros em Guantánamo são maltratados. Vez ou outra mostra lá que os prisioneiros estão amarrados em coleira, né? Os soldados americanos fazem com que eles sejam tratados como animais, né? Comem de coleira, comem a quatro patas, né? Uma total humilhação, desrespeitando inclusive pactos importantes da ONU, né? Pacto de São José da Costa Rica,
os pactos aí, né, de interamericanos de tratamento em relação ao preso de guerra, uma série de outras violações das leis e de mecanismos internacionais de proteção e controle de direitos humanos. Tudo isso, várias vezes surgem aí denúncias, né, de que esses direitos estão sendo desrespeitados em Guantánamo. Então, seguindo aí os preceitos capitalistas, né, Cuba era então uma ilha com grandes desigualdades sociais. É importante aqui lembrar, né, que a mão de obra mesmo, né, a questão em Cuba de trabalho eram as lavouras de cana. Cuba já foi aí um dos maiores, o primeiro, né, lugar na produção de cana-de-açúcar, né, em toda a América, acho que até no mundo. Então, Cuba produzia muita cana-de-açúcar, né, produzia açúcar e automaticamente era a fonte principal da economia, né, da Cuba. Então as pessoas, como a cana-de-açúcar trabalha com safras, né, gente? No período de safra havia emprego para muita gente, e muita gente também trabalhando ali na condição semi-escrava, escrava, numa forte exploração, né, dos grandes empresários, né, do agronegócio estadunidenses, mesmo latifundiários, né, de Cuba, que tinha ali, contavam, né, com a proteção do governo americano, do exército americano. Então havia privilégios, havia uma exploração do trabalho marcante. Quando terminava a safra, essas pessoas que trabalhavam ali na cana-de-açúcar iam trabalhar, por exemplo, na área de turismo, exploração sexual, venda e comércio de droga, ligada a hotéis, em condições de exploração, né, um turismo sexual também, que várias vezes foi alvo de denúncia. E, além disso, a questão de minas de exploração de carvão, né? Mas a desigualdade foi crescendo nesse período, gerava extrema insatisfação dos cubanos por conta da fome, da miséria, da desigualdade. A sociedade cubana que foi se descaracterizando para atender às demandas, né, da exploração americana. Muita gente morreu de fome, muita gente morreu por conta de uma saúde precária, sobretudo esses pequenos produtores rurais, né? Esses camponeses, trabalhadores da lavoura da cana-de-açúcar, pessoas que eram extremamente pobres, morriam mesmo com os ossinhos em evidência em praças públicas, exatamente pela fome, pela miséria, né, pela ostentação dessas grandes fortunas americanas que montavam casas trilionárias, bilionárias em Cuba, né, em Havana, e de fato Cuba se tornou nesse grande balneário da exploração e do luxo, das grandes riquezas dos empresários, dos gangsters americanos. Esse era o contexto, né? E é exatamente em razão desse contexto aí que nós vamos ter diversas reações, né, do povo cubano, né, de movimento anti-americano que foi desenvolvendo em Cuba. Então a emenda Platt, que agora há pouco ali eu me referi a ela, a Cuba então se tornou num protetorado, né, dos Estados Unidos. Esse protetorado criado pelo Roosevelt, que não é o presidente, né, o presidente Roosevelt da década de 1929, da crise de 29, esse é o Theodore Roosevelt, não vamos confundir, hein? Política, então implantou a política do Big Stick, né, a vender, aluguear territórios de minas de carvão, a política do cacetete, né, de proteger, sob a suposta questão de proteger Cuba, mas todas as vezes que contrariasse aquilo que eram os mecanismos de exploração ou de manutenção dessa exploração americana, o Big Stick era descer de fato o porrete nas pessoas, né, naqueles que contrariassem esse rumo implantado pelos Estados Unidos dentro de Cuba. E, ironicamente, hoje a gente vê uma série de pessoas criticando Cuba, um governo ditador, um governo disso, um governo aquilo, papapá, mas as pessoas esquecem de mostrar o que levou Cuba a esse quadro. Esquecem de retratar, assim como também no México, né, como que os Estados Unidos invadiram as regiões mais ricas, né, agricultura do México, na região ali da Califórnia, San Diego, etc., que também foram tomadas do México em 1948. Então, quer dizer, as pessoas gostam muito de justificar, né, de falar mal de políticas de esquerda, de socialismo, do comunismo, falam que são ditaduras, falam que vão se tornar verdadeiras ditaduras, Cuba, Venezuela, mas não gostam de falar do outro lado do sistema capitalista tacanho, americano, que impôs uma série de violências a esses povos,
que matou também muita gente em esses povos, que explorou e matou muita gente em Cuba de fome, ao passo dessa grande ostentação de gangsters, de grandes empresários, que entravam nos seus barcos e amanhecia em Cuba, 130 quilômetros, amanhecia em Cuba com seus carros, suas limusines, desciam dentro ali, saíam dos navios, no porto, em Guantánamo, já dentro das suas ostentações, do seu luxo e do seu poder. Então, quer dizer, isso várias vezes já foi retratado em filme, em cenas do Poderoso Chefão e outros filmes mais, Mas é importante a gente frisar isso, afinal nós estamos numa aula de história e a gente quer o senso crítico de todo mundo. Então, do mesmo jeito que falam mal da ditadura, de governos que endureceram, que mataram quando efetivaram revolução, precisam também falar do que levou ao quadro que promoveu a revolução. Afinal de contas, ninguém vai inventar uma revolução porque quer, simplesmente porque estavam sem nada para fazer e resolveram ir lá e tomar, vamos fazer uma revolução ali. E aí resolveram entrar e pronto, acabou. Então não é assim, Não vamos fazer esse processo inocente, porque a gente sabe que o que levou à revolução foi muita fome, miséria, exploração, a perda de autonomia, A gente sabe tudo que os Estados Unidos fizeram com Cuba, levando, impactando o povo cubano, a fome, a violência, a turismo sexual, uma série de violências e negligências. E até então, a olho nu, e ninguém denunciava, e ninguém condenava, e ninguém saía por aí condenando a ação dos Estados Unidos dentro de Cuba. Então é importante a gente fazer esse parêntese, mas ressaltar isso, Então cresce aí o sentimento anti-americano em Cuba exatamente por conta dessa exploração, da questão da base militar de Guantánamo, da exploração da cana-de-açúcar, o que retirou de economia cubana em razão do controle da cana, da venda e do negócio da cana-de-açúcar, da maneira como exploraram o povo cubano. Tudo isso resultou em diversas revoltas e a insurgência, exatamente esse grande crescimento do sentimento anti-americano. Aí surge o Fulgêncio Batista, ele foi eleito em 1940 até 1944, ele governou de um modo correto, quer dizer, eleito pelo voto, através da escolha popular. Depois, em 52, ele volta, dando um golpe militar com a ajuda e conivência dos Estados Unidos. Então ele implanta uma ditadura que também vai garantir, vai continuar com os velhos privilégios dos ricos, em Cuba, e também guardando e mantendo as ostentações por parte dos grandes empresários e gangsters americanos, como eu já disse ali atrás. E tudo isso que eu estou dizendo, gente, eu estou dizendo a partir das obras. Fernando Moraes, Fernando Ayer, que inclusive Ayer, que é aqui da Unesp de Franca. Então, quer dizer, são duas obras mais respeitadas a respeito da Revolução de Cuba. Foi nelas que eu me busquei as informações e me preparei para fazer uma aula mais fidedigna, de confiança de dados, Então, quer dizer, os indicadores econômicos nesse período do Fulgêncio Batista indicavam que Cuba era lá a segunda maior a produzir energia, tinha ali grandes investimentos no que diz respeito ao consumo de carros, de peças, a construção de automóveis. Cuba estava em uma condição crescente, sim, tinha uma economia com resultados econômicos louváveis, adequados do ponto de vista numérico, mas isso garantia benefício somente aos ricos, aqueles que tinham poder econômico, àqueles dos Estados Unidos e também aos grandes empresários ricos latifundiários de Cuba, aos cubanos. Então essa riqueza estava concentrada nas mãos de poucos. Os benefícios desses índices numéricos vantajosos de Cuba durante o governo de Fulgêncio Batista atendiam uma pequena classe, e a grande maioria estava de fato crescendo cada vez mais com um movimento de anti-americano, de insurgência, porque não aguentavam mais a corda no pescoço, não aguentavam mais a exploração, não aguentavam mais a fome, não aguentavam mais os mandos e desmandos, não aguentavam uma ditadura que também torturou, que também matou, São casos gritantes na história que mostram a ação do Fulgêncio Batista com a conivência dos Estados Unidos e ao apoio do exército americano, fazendo e desfazendo dentro de Cuba, e efetivamente é por isso que surge o quadro de insurgência, o quadro que vai despontar na Revolução Cubana, Então, em julho de 1953, um grupo, pouco mais de 100 opositores aí ao regime do Fulgêncio Batista, pertencente à classe média, liderados pelo jovem advogado, recém-formado,
formou e depois passou lá, acho que 2 anos, né, nos Estados Unidos, aperfeiçoando. O jovem Fidel Castro ataca então o quartel de Moncada, né, que é a segunda maior base militar em Cuba, também protegida pelo exército americano. Derrotados esses insurgentes aí, né, controlados e liderados por Raul Castro e Fidel Castro, os sobreviventes então dessa incursão foram presos, torturados, né? Após 2 anos, porém, o ditador, o Fulgêncio Batista, liberou. Né? Aqui é importante um trecho nessa história envolvendo 2 irmãos, a Ibê e Abel, né? Santa Maria. Há um quadro muito triste no livro do Fernando Moraes em que ele fala que arrancaram os olhos do Abel de Santa Maria e foram até Ibê para que ela entregasse nomes dos insurgentes, detalhes de toda a trama e tal. Chegaram com os globos oculares do irmão dela na mão, apresentaram para ela, depois de ter torturado ela muitas vezes. Ela fala, olha, se o meu irmão ficou sem os olhos e não abriu a boca, eu também não vou fazer, né? Então, essa frase ficou importante, notória, reconhecida, né? E mostrando a bravura, mostrando o quanto eles eram leais uns aos outros e mostrando também o quanto Fulgêncio Batista foi bravo, o quanto ele matou, o quanto ele torturou. E a gente não vê. Normalmente a gente vê as pessoas falando mal de Che Guevara e falando mal do Fidel. A gente não vê as pessoas defendendo com as mesmas ênfases a ação do Fulgêncio Batista no seu governo ditatorial. A gente não vê. E, inclusive com a ação do exército americano. A gente também não vê. E nós precisamos ter critério nisso, né? Então, Fidel e os seus companheiros foram exilados depois no México. E lá no México é que eles encontraram com Che Guevara. Che Guevara tinha saído da Argentina, né? Médico. Ele andou, fez uma primeira viagem ali na Argentina, em cima de uma moto. Ele e um colega, né, do curso. Parou o curso de medicina. Depois ele volta a fazer o curso de medicina. Quando ele forma em medicina, ele se arrisca novamente a fazer mais uma viagem em cima da motocicleta, né? E aí ele viaja aí cerca de 10 mil quilômetros, ele viaja toda a América, e onde ele passa, ele procura ali desenvolver ações, ele vai trabalhar como médico, ele vive de uma maneira muito simples, em alguns momentos até contava com a ajuda, né, para matar a fome em pessoas que davam comida para ele, para o seu amigo, etc e tal, mas o fato é que o Che Guevara foi parar lá no México, estava morando no México e casado, né, com uma cubana, e em razão desse contato com a cubana, ela que apresentou ele ao Fidel, né? Ele estava trabalhando como médico em hospitais públicos no México, e automaticamente ali eles passam a ter um contato. Ali eles tramam então uma segunda volta, né, um segundo ataque então à ilha de Cuba. A revolução, como eu já disse, sempre foi nacionalista, não era uma revolução socialista, não era comunista, né? Aliás, como eu disse, o Fidel nem tinha apreço, nem dominava, nem conhecia profundamente a obra do Karl Marx. Era uma revolução nacionalista de cunho social. Aqui, né, no México, em contato com o Che Guevara, é que o Fidel vai ter um contato com o socialismo, com as ideias marxistas, e a partir daqui, então, é que ele começa a afinizar com a doutrina, com a orientação marxista, e é ali também que ele vai descobrir que o Marx não queria e não achava que era correto implantar socialismo em países pobres, como era o caso de Cuba. Ele falava em implantar socialismo nos países ricos primeiro, né? E isso foi uma ideia que o Fidel também tomou conhecimento, que era o que o Marx e o Friedrich Engels escrevia e defendia. Né? O que a gente teve na Rússia, o que nós tivemos em outros países, na própria China, não era por orientação marxista. Não era, nunca foi. É uma injustiça condenar comunismo ou condenar esses regimes de extrema esquerda que se fala comunista, né? Atribuir isso ao Karl Marx, porque isso não é papel do Marx, não foi ele que quis, aliás, ele era contrário a essa ideia. Né? Então, a partir de 1957, Fidel Castro e esse grupo aí de 80, né, combatentes, após passar por cerca de 2 meses de treinamento, eles instalam então na floresta, né, de Sierra Maestra e iniciam então a ação para tomar a ilha de Cuba, da Revolução Cubana. Né? Os combatentes então forçam o governo, foram intensos e vários guerrilheiros, né, que morreram. Tiveram vários camponeses que agregaram ao movimento, cresceram ao movimento, por conta daquele sentimento de anti-americano, né?
crescendo, muita gente aderiu, Fidel, Che Guevara tiveram a fidelidade, muita gente foi somando a esse movimento, exatamente porque via ali a possibilidade de tirar aquele laço do pescoço, aquela corda do pescoço que o povo cubano, a grande maioria, passava. Pobres, classe média, sofriam, né, com os mandos e desmandos do governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Então, continuaram ali na luta, outros agregaram, e começaram a usar a transmissão em rádio, a divulgar suas ideias revolucionárias, conseguiram muito apoio da população cubana e foram adiante, né? Então, com as mensagens revolucionárias, a maneira como isso chegava até as pessoas, os guerrilheiros então conseguiram apoio de muitas pessoas. Isso ocorreu porque muitos camponeses e operários estavam desiludidos com a ditadura do Fulgêncio Batista, péssimas condições de vida, péssimas condições sociais, fome, miséria, prostituição, salários muito baixos, uma onda terrível de desemprego, falta de terras, analfabetismo, doenças que proliferavam, a saúde precária. Então, naquele momento que estava ali no apogeu de números e de resultados econômicos até satisfatórios, o que muita gente pensa, para que teve a revolução? Cuba tinha número tal, Cuba era a segunda em maior produção de energia, Cuba era a segunda em consumo de petróleo, Cuba era... Então, vão dando os números apontando Cuba, né, no período do golpe militar do Fulgêncio Batista, mas no cenário da revolução em si, né, de 59, o cenário já era outro, a precariedade já estava acontecendo, fome, miséria, desemprego, muita gente passando extrema dificuldade, e aí o exército cubano estava sofrendo baixas por conta, né, dos rebeldes aí, né, dos revolucionários, chefiados e orientados também pela figura do Che Guevara, né? Che Guevara fica ali na região da Sierra Maestra, e enquanto que Fidel e Raul Castro seguem com um grupo, né, e vão adiante para tomar Havana. Então, o exército cubano começa a ter grandes baixas, e o governo, então, do Batista, do Fulgêncio Batista, começa a enfraquecer e a guerrilha começa a se fortalecer. E aí, em julho de 53, um grupo, né... Opa, voltei, né, gente? Me desculpem aí, aqui, ó. Então, aí acontece, então, a tomada de Havana. A tomada de Havana vai acontecer na virada do ano, né? 1º de janeiro de 1959, junto com os fogos de artifícios, em Havana e tal. As pessoas começam a notar que há alguns barulhos além dos fogos de artifício, e quando vão perceber exatamente os rebeldes, né, os insurgentes, né, Fidel Castro, Raul Castro, que tomam Havana, jogando bombas e coquetéis Molotov, e acabam que o Fulgêncio Batista foge, né, para Portugal, foge ali para Portugal, se refugia lá. Cuba então se declara independente dos Estados Unidos, e aí vai iniciar as medidas administrativas em Cuba. O que o Fidel então vai começar a fazer? Reforma agrária, socialização da terra e da propriedade rural, a propriedade privada começa a ser socializada, há uma nacionalização dos bancos e das empresas, as reformas educacionais, as reformas na área da saúde. A gente sabe que Cuba tem um dos melhores índices de saúde, melhores índices educacionais do mundo, né? Apesar do bloqueio, apesar de tanta coisa que os Estados Unidos fizeram com Cuba, Cuba conseguiu apresentar dados educacionais e de saúde extremamente evoluídos. A gente vê o papel dos médicos cubanos durante a pandemia, ajudando na China, ajudando na Itália, ajudando na França, ajudaram em muitos países, né? Infelizmente aqui no Brasil eles não eram bem-vindos. Tanto é que o governo do Jair Bolsonaro, uma das primeiras medidas dele foi expulsar os médicos cubanos que estavam aqui no Brasil, ajudando no programa Mais Médico. E nós vamos ver a precarização da nossa saúde a partir desse episódio, sobretudo naquelas regiões como Norte, Amazônia, Pará, né? Eu já disse que morei nessas regiões e já disse que testemunhei papel, né, de como essas pessoas precisam de médicos naquela região. E os cubanos faziam muito bem esse papel, mas infelizmente foram embora, né? Foram ajudar aí durante a pandemia em outros países e receberam diversas medalhas, diversos apoios, né? E foram extremamente respeitados em razão desse papel deles durante a pandemia, né? Então, com essas medidas, né, de Fidel Castro em Cuba, então, os Estados Unidos começa a reagir, né, em relação a essas ações.
ele manda aviões, né, panfletar lá de cima em Cuba e joga panfletinhos falando mal de Fidel, denunciando fake news também, né, gente? Inventando histórias, disseminando maldade, falando fatos que não são verdadeiros, mas tentando confundir ali a população. Então disseminava de modo aéreo, já que a televisão, o controle estatal do rádio, da TV, jogava os panfletinhos, né, de avião para tentar ali confundir e também disseminar um pouco de distorção de ideias em relação ao povo cubano. Os Estados Unidos, então, conseguem excluir Cuba, né, da organização da OEA, né, da organização ali americana, né, de Estados americanos. Tenta diversas invasões em Cuba, não consegue. Bloqueio com relação ao comércio, à produção do açúcar. Cuba não consegue vender o açúcar da maneira, porque ele vai bloquear, ele vai impedir que esse açúcar saia, exatamente que era a principal fonte de renda de Cuba. A política relacionada com o petróleo, né, Texaco, a Jeep, ESSO, as grandes companhias petrolíferas, além de não refinar o petróleo cubano, que Cuba descobriu jazida importante ali, né, minas de petróleo importante na região das ilhas ali, e portanto minas que tornaram Cuba autossuficiente na produção de petróleo. Mas com a proibição dos Estados Unidos de explorar os poços e também de refinar o petróleo, Cuba então teve que mandar isso para longe, através de outros acordos comerciais, o que tornou o petróleo em Cuba muito caro, o que tornou inviável todo esse processo, criando mais um obstáculo, né? Depois veio o famoso episódio, né, do conflito da Baía dos Porcos, que na verdade é a praia de Iron, né, segundo os historiadores falam. Os Estados Unidos então contou aí com muitos exilados que estavam em Miami, que se juntaram ao exército americano para voltar para tomar ali na Baía dos Porcos. Mas o Kennedy perde esse conflito, os Estados Unidos perde, o Fidel consegue com a ajuda popular, né, a insurgência aí, e consegue definir, prendeu muitos dessas pessoas. Ao contrário, né, porque muita gente pensava que ele ia mandar metralhar todo mundo, né, ele não metralhou. Ele, na verdade, propôs trocar esses prisioneiros, né, por alimentos de criança, medicamentos, né, tratamento específico, comida, leite em pó, né, aquilo que é ligado propriamente à saúde infantil, para ver que o Fidel teve uma preocupação com o seu povo, de fato, né, e então fez essa troca, uma troca muito mais humanitária, né, para garantir melhores dias, né, por muitas toneladas de leite em pó, soro, medicamentos, né, para tratamento de doença, aquilo que ele faltava por causa de bloqueios, né, ele consegue então negociar. Quando ele devolve os prisioneiros, ele recebe essas quantidades de medicamento, de comida, de alimentação, de produtos ligados à saúde infantil, etc, né? E isso foi um gesto interessante aí do Fidel, né? Tá aí, olha, quando ele tomou, né, essa pombinha ficou notória, porque não foi, segundo os historiadores, não foi montagem, né, gente? Nem tinha milhozinho aqui nos ombros do Fidel, mas quando ele toma Havana, ele tá lá falando em cima do caminhão, falando com o povo em Havana, vem duas pombinhas, pousa nele, e essa foto, né, isso ficou notório dentro da Revolução, né, e essa foto, na verdade, reproduz um pouco, né, do sentimento dos cubanos quando o Fidel e os guerrilheiros tomam Havana e botam para correr aí o Fulgêncio Batista, né? Essa foto, então, é importante dentro desse contexto, porque não foi combinada. Mesmo que essas pombinhas tivessem sido soltas, como é que elas iam parar as duas no Fidel, né? Então, não sei. Os historiadores falam que não tem nada de concreto que provam que houve uma combinação ou um teatro. Mas essa foto ficou importante em razão disso, né? Então, vamos aí. Voltei de novo o slide, né, gente? Então, inicia o embargo econômico a Cuba, né? A gente vê que Cuba é uma das cidades que tem maior número de carros antigos, né? Por que Cuba reuniu tantos carros antigos assim? Exatamente por conta do bloqueio. Eles não compravam carros, a indústria automobilística não tinha, não chegou, não desenvolveu. Também não desenvolviam peças que pudessem reproduzir. E as pessoas então tiveram que ter um cuidado muito maior com os seus carros, que eram os carros que eles tinham antes. Por isso que carro virou ali um grande estacionamento, né, de carros antigos, mas muito bem cuidados.
e isso é devido exatamente ao embargo econômico. A questão do petróleo eu já disse, né? As empresas americanas foram impedidas pelos Estados Unidos de refinar e de comercializar e de explorar o petróleo em Cuba, né? Por conta desse bloqueio, então, dos embargos econômicos aí, Cuba se declara ao socialismo. A partir daqui, Cuba, então, se declara ao socialismo, porque ela vai pedir ajuda à Rússia, né? À União Soviética. O Raul Castro, né, vai, e também o Che Guevara, que era o ministro das Relações Exteriores, viajava em muitos lugares, tentava fazer acordos, negócios, trazer investimentos para Cuba e tal. E através dessa viagem de Raul Castro, do Che Guevara até a Rússia, então eles conseguem a ajuda da União Soviética. E a União Soviética, então, oferece ajuda, oferece economia, o mercado, né, do açúcar, né, uma série de outras vantagens econômicas e comerciais com a ajuda da União Soviética, que Cuba sobrevive ao embargo. Aí nós vamos ter o famoso episódio dos mísseis, né, a crise dos mísseis em 1962, quando os Estados Unidos, através de um avião, ele consegue, acima das nuvens e fora do alcance dos radares, ele consegue fotografar e ver que está montando ali, chegando nos navios, né? Chegando mísseis vindo da União Soviética, também as plataformas de lançamento e a localização das plataformas viradas exatamente para Miami, viradas ali para alvos que pudessem chegar, inclusive Washington, até além de Washington, o lançamento de mísseis nucleares, inclusive. E aí, então, o presidente Kennedy chega até o presidente ali da União Soviética. Nessa altura, o Stalin já tinha morrido, é o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, então, faz um acordo com Kennedy. O Fidel nem é consultado, eles ficam muito bravos, né, com a traição do Nikita. A população cubana também fez diversas propagandas contra o Nikita, escreviam, pichavam nos muros, tem pichações, né, grafites no muro em Havana até hoje, da revolta dos cubanos em relação à postura do Nikita Khrushchev, que acabou fazendo um acordo diretamente com o Kennedy, que ia devolver os mísseis, mas aí o Fidel falou, olha, aqui ninguém vai entrar, vocês vão conferir o material depois que estiver fora do alcance marítimo também da área de Cuba, porque aqui vai se proteger a soberania de Cuba. Eu vou carregar, eu vou botar nos navios. A hora que sair da área, né, de ação marítima de Cuba, vocês podem fiscalizar e verificar o que tem dentro dos navios. Mas aqui dentro, se entrar na minha área, vai tomar chumbo. Eu não vou aceitar, porque aqui é uma área de soberania de Cuba, eu não aceito que vocês entrem aqui. Essa foi a postura do Fidel Castro. E aí foi o que foi feito, devolver, e aí Cuba passa a fazer, né, passa a sofrer com nova crise econômica, porque vai perdendo também agora a ajuda econômica da União Soviética em razão da traição do Nikita Khrushchev, né? E aí como que Cuba sobreviveu a esse período e sobrevive até os dias atuais, né? Cuba nunca deixou de ressaltar como que o embargo trouxe a ela consequências econômicas, né? A gente vê muitas críticas em relação ao Fidel, em relação ao Che Guevara, à violência, o que eles fizeram, olha o que o socialismo fez com Cuba, olha o que o socialismo fez na Venezuela, mas as pessoas esquecem que o socialismo em Cuba e na Venezuela só chegou a essas vias por conta dos embargos estadunidenses, né, gente? Se Cuba tivesse a liberdade para negociar, para comercializar o seu açúcar, para ter independência e soberania nos seus negócios, você pode ter certeza que a história era outra. Com todos os embargos, com tudo que ela perdeu, ela ainda consegue ter uma educação que é uma das melhores do mundo e uma das melhores saúdes do mundo. Uma dos melhores em esportes do mundo. Então, quer dizer, Cuba fez muito bem o seu dever de casa. Cuba conseguiu, né, realizar através do turismo, conseguiu extrair aí elementos importantes para a sua sobrevivência econômica. É lógico que toda revolução, gente, que a Cuba ainda está em revolução. O embargo não acabou. Aquilo que o Obama fez juntamente com Raul Castro em 2006, 2008, né? Isso volta, né, gente? Isso não voltou atrás quando o Trump voltou ao poder. Ele voltou todas, né? Cortou toda aquela o tratado, os acordos que tinham sido feitos entre o Raul Castro e o Obama. Então volta a endurecer as regras dos embargos.
ainda está sob os efeitos desse embargo americano. A gente espera agora, né, com o Biden, o que vai acontecer, né? Então as acusações, também muitas acusações falsas de terrorismo cometido por Cuba, isso depois provado nos livros todos, né, que falam dessa história, de historiadores do Brasil, e inclusive de fatos, provas e fotos nos Estados Unidos, né? Historiadores foram aos Estados Unidos, colheram prova nos Estados Unidos, vão comprovar que é falsa as acusações de terrorismo em Cuba, tá? Então, isso era falso. E aí os especialistas, para a gente encerrar, vai dizer, o embargo tem que acabar, né? São 3 coisas importantes para que se desfaça todo o prejuízo em relação a Cuba, né, gente? Devolver a base de Guantánamo, o fim do embargo, que vai trazer a possibilidade de Cuba desenvolver economicamente, né, produzir uma melhor qualidade para o seu povo, né, pagar a Cuba aí uma indenização de 268 bilhões de dólares, né, pelos prejuízos causados ao longo desse tempo, né. Vamos lembrar que Guantánamo está nas mãos dos Estados Unidos desde 1903. Então, resumidamente, é exatamente essa a nossa ideia, era essa a Revolução, né, de Cuba. É isso que é importante, porque para você saber, para cair nos vestibulares. Eu espero que você tenha gostado, que eu possa ter ajudado você a conhecer um pouco mais dessa história. E depois, num outro momento, nós fazemos um vídeo específico para falar do papel do Che Guevara, que vai morrer depois na Bolívia, né? Quando tenta lá uma revolução socialista na Bolívia, ele é traído, né? E acaba morto lá, né? Mas aí a gente vai fazer uma outra videoaula para falar só de Che Guevara, que é esse importante líder dentro da Revolução Cubana e grande líder na América como um todo. Um grande beijo, até a próxima.